Amados irmãos, é com alegria que aqui estamos hoje para lecionar a Escola Bíblica Dominical na lição número 10, que traz como título: Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo nos informa: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Neemias, capítulo 6, verso 10 ao 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, e 1 Coríntios, capítulo 14, e 20, verso 29. Neemias 6:10. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que não era de Deus, não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme todas as suas obras, e também da profetisa Noádias e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. 21. Examinai tudo, retende o bem. E 1 Coríntios 14, para terminar, no versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Nós estamos, nesta oportunidade, para falar sobre o discernimento, o dom do discernimento, que é um dom tão essencial e importante para a igreja dos últimos dias. É bem verdade que Neemias, tendo esse dom, ele usou com sabedoria quando percebeu a atitude dos inimigos que queriam que ele deixasse de fazer o que estava fazendo, que era trabalhando na obra de Deus, para cair na armadilha, mas ele teve de Deus o discernimento. Pois bem, nosso objetivo geral nessa lição, amados, é levar os amados alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e também como julgar as profecias. A introdução da nossa lição de hoje diz: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. No ponto número 1, o comentarista fala sobre o cuidado com os falsos profetas. Sob ponto número 1, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Eles lembravam-se dos profetas Ageu, Zacarias, que profetizavam com muita graça de Deus, que a construção do templo, que estava parada por 15 anos, agora havia recomeçado imediatamente. E eles então começaram a reconstrução, tendo os samaritanos como os opositores, eles estavam querendo interromper essa
essa atitude dos judeus, que se recusaram, é bom que se diga, numa lição passada nós falamos a respeito disso, que os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos. E recusaram aquelas propostas de cooperação, mas Neemias, servo de Deus, tinha esse dom do discernimento e fez toda a diferença no episódio. Tobias e Sambalate subornaram algumas pessoas, alguns profetas. Entre elas havia uma profetisa chamada Noádia, ou Noádias, a fim de atemorizá-los, dizendo que Neemias estava em perigo de morte, que ele deveria fugir para dentro do templo para salvar a sua vida. Entretanto, Neemias foi um homem de Deus que teve a compreensão dessa armadilha que estava sendo posta para a sua destruição. O comentarista também cita o exemplo de Balaão, que foi chamado por Balaque para profetizar maldição contra Israel quando por ali passava. Israel era uma grande nação, e os povos vizinhos todos já compreendiam do grande poder com que Deus fazia Israel prevalecer contra os inimigos. Então Balaque chamou Balaão para amaldiçoar, mas Balaão não fez, porque não poderia amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. Não é o suborno, não é o dinheiro que deve destruir Israel. Havia os falsos profetas ali em Israel. Como também nos nossos tempos, há muitos falsos profetas com os quais nós devemos ter cuidado, a fim de que eles não encontrem lugar, oportunidade, guarida em nossas igrejas. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. É o que nós também devemos fazer, examinar as profecias. E isso ele fazia. Em primeiro lugar, ele estranhou essa ordem de fugir. Ele disse, como um homem como eu fugiria? Ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, pois só quem podia entrar no templo, no Santo dos Santos, uma vez no ano, eram os sacerdotes. Ali ele compreendeu a armadilha, ali ele o surpreendeu com o discernimento que Deus lhe dera. Facilmente ele viu que tudo não passava de uma armadilha de Tobias, Sambalate e Gesem, o arábio. Aquele plano estava posto para atemorizá-lo, para seduzi-lo a pecar. Assim, quando foi concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer, conheci que não era de Deus. Quantas vezes podemos dizer, você que está me escutando, quantas vezes você já pronunciou esta frase? Conheci que não era de Deus. É bom que nós oremos a Deus e buscamos esse dom particular. A síntese desse tópico, então, queridos, é que a palavra dos profetas, ela era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Do ponto número 2, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, tanto no Antigo como no Novo Testamento.
A Bíblia fala no Antigo Testamento um trágico relato ocorrido em 1 Reis, capítulo 13, onde um homem de Deus, procedente da tribo de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o rei ímpio de Israel que estava junto ao altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fendera e a cinza se derramara. Este episódio está no capítulo 13 de 1 Reis. Ou quando o rei ouviu essa palavra, ele estendeu sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, quando ele assim o fez, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer a si, diz o texto. Então o altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus, e a mão do rei foi restabelecida, foi curada. A ordem de Deus era para que o profeta não comesse pão e nem bebesse água naquela casa, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e o convidou para comer pão. Diante da recusa do encontro do homem de Deus, ele o convidou para comer pão. Só que aquele velho profeta estava usando um argumento mentiroso, dizendo que um anjo lhe havia falado de que ele podia comer pão. E o profeta cedeu, deu ouvidos à falsa profecia, entrou na casa do homem, e Deus usou o mesmo velho profeta contra esse homem de Deus. Quando ele disse assim, sendo usado por Deus: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Então, depois que o homem de Deus comeu o pão, voltou e no caminho um leão o matou. Outro grande exemplo de falsos profetas nós podemos destacar no capítulo 29 do profeta Jeremias. Ali fala dos falsos profetas que com suas profecias combatiam a palavra de Deus, enviando a palavra de Deus que havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Jeremias combateu esses falsos profetas. Há também um exemplo do episódio em que quando o rei Josafá veio visitar o rei Acabe de Israel, e ele tinha ali um grande número de profetas que agiam segundo a sua vontade. Então o rei Acabe perguntou se ali havia algum profeta do Senhor. E o Acabe respondeu que havia sim o profeta Micaías. Só que toda vez que ele ia profetizar, Micaías não dizia outra coisa senão aquilo que estava na vontade de Deus. E o rei Acabe desejava sempre ouvir coisas boas. E Micaías sempre dizia, não abria mão de observar a vontade de Deus, dizendo àquele rei: o que o Senhor me disser, isso falarei. E um dia, Acabe morreu na batalha, como fora profetizado por Micaías.
Ainda nos dias de Jeremias, outros falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. No Novo Testamento, nós temos alguns exemplos. Há muitos exemplos, mas o comentarista achou por bem escolher dois, pelo menos aqui, alguns. Quando citou, Jesus advertiu ao anjo da igreja de Tiatira por este anjo, ou seja, aquele pastor, ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, fazendo com que os membros dali se prostituíssem. A Bíblia também adverte a igreja dos últimos tempos que aparecerão falsos profetas. O Espírito do Anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais, prodígios e mentiras com todo o engano e injustiça. Vemos então pelo texto que Satanás enganará muitos, até dentro da igreja. Então, se o crente não tiver cuidado, não tiver discernimento, não tiver em constante oração, ele será sim uma presa fácil do inimigo, desses falsos profetas. Como síntese desse tópico, nós temos então, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso, então, discernimento espiritual para não cair no engano. Vamos para o tópico número 3. Devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Ah, irmãos, como esse dom faz falta nas nossas igrejas. Como faz falta. Oremos a fim de que Deus derrame este dom tão especial sobre nossas vidas, nós que compomos a igreja do Senhor. A igreja de Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. Olha que maravilha! A igreja era detentora de todos os dons espirituais. E o conselho que o comentarista deixa para nós é: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Subponto 2, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar esses dons espirituais. Então é interessante que a igreja perceba isso. Perceba, que ela entenda que esses dons são necessários ao seu crescimento espiritual. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta do exame por parte da igreja. Toda palavra, todo profeta deve ser julgado, deve ser examinado. Nenhuma mensagem lida deve ser isenta. Nós temos o direito e o dever de julgar essas profecias, meu irmão. Você tem esse direito também, para ver se essas profecias estão de acordo com a palavra de Deus. Se não estiverem, elas são consideradas anátema, ou seja, maldição,
pois essas falsas profecias têm um objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. É isso que o inimigo das nossas almas quer. Quer que fuja. Então, nós devemos fugir desses falsos profetas e dessas falsas profecias. Vamos nos dedicar a lermos a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de regra e de prática. Como síntese desse tópico, então, nós devemos julgar a mensagem profética. Devemos examinar o que está sendo pregado, anunciado nos nossos púlpitos. Pois nenhuma palavra, nenhuma profecia está isenta do exame por parte da igreja. Tenhamos cuidados, meus amados irmãos. Vamos para o tópico número 4. Por que devemos julgar as profecias? Boa pergunta. Por que devemos? A resposta também é objetiva. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Vejamos o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Acompanhe comigo essa leitura. 19. Não apagueis o Espírito, ou, em outras traduções, não extingais o Espírito. 20. Não desprezeis as profecias, elas não podem ser desprezadas. Bem-aventurada, feliz é a igreja que tem os dons espirituais, que tem os dons de profecia, o dom de discernimento espiritual. Versículo 21. Mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Então, aquilo que faz bem à igreja deve ser observado, deve ser guardado, deve ser tomado para si. Porque a palavra de Deus, porque devemos julgar as profecias, então, responda comigo. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Outra resposta muito boa para essa pergunta é respondendo, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Eita! Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o vaso, o instrumento, esteja sem o fruto do Espírito Santo na sua vida. E a transmissão da mensagem, ela seja de alguma forma prejudicada por causa disso. Porque falta o fruto do Espírito na vida de quem está profetizando. Olha só a seriedade, irmãos, que nós devemos ter com relação a isso. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. Jeremias 23, 28. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza também. Na Bíblia temos o exemplo do profeta Natã. Ele entregou, por conta própria, uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse essa palavra dada. Olha, veja bem como homens e mulheres de Deus também são falíveis na entrega dessas profecias. Existe então também a possibilidade de o profeta, ao anunciar essa mensagem profética, ele esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Pode ser, pode ocorrer. Então não é sem
importância que nós devemos perseverar em pedir a Deus esse dom de interpretar as profecias, de discernir os espíritos, as atitudes, entre o que é santo e o que é profano. A síntese do tópico, então, amados, diz que nós devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos à falha, como eu e você somos. Podem ter conhecimento prévio de fatos ou estar sendo influenciado por algo maligno. O profeta pode muito bem conhecer o problema pelo que aquela pessoa está passando e ele vai direcionado a isso e acaba entregando uma mensagem que não é de Deus. Percebe o perigo? Vamos então para o último tópico. Como nós devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a maior profecia. A palavra de Deus é o prumo, como está escrito em Amós, capítulo 7, versos 7 e 8. A palavra de Deus é perfeita, Salmos 19, verso 7. Então, uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, quem quer que seja, até um anjo do céu, ela deve ser reprovada e deve ser rejeitada, pois é maldição. Cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. Primeiro é examinar as Escrituras. Depois, através do dom de discernimento de espíritos. O que é espiritual, tudo aquilo que é espiritual, se discerne espiritualmente. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este e outros dons para a glória de Deus. Não é para que nenhum de nós venha assim envaidecer, não, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece como palavra de Deus. Pois todo aquele que anda na luz, como ele está na luz, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Vive em paz, irmãos. E como é bom vivermos em paz uns com os outros. Talvez esta palavra esteja tocando o coração de alguém que precisava ouvir assim, desta forma, que a palavra de Deus é poderosa, que ela age na vida daquele que anda em comunhão com os irmãos, que pratica a palavra. Desse modo, irmãos, o espírito de mentira não o engana com falsas profecias, quando assim estamos vivendo. O crente é uma ovelha do Senhor, conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Oh, coisa boa, coisa linda, irmãos. E por último, terceiro subtópico é a profecia se conhece pelo seu sabor. Jó capítulo 6, versículos 6 e 7. Façamos o uso da palavra. Jó 6, 6 e 7. Eu estou lendo a tradução NVI, amados. Gosto muito dessa versão. Diz assim a palavra de Deus. Jó, capítulo 6, versos 6 e 7. É possível comer sem sal o que é insípido? Há gosto na clara do ovo?
recuso-me a tocar nessas coisas, pois são, para mim, comida insuportável. Ou como é ruim comer comida sem sal, não é? Sem sabor. Também, o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Comparemos a palavra sibolé, ou shibolé, de Juízes, capítulo 12, versículo 6. Juízes 12, versículo 6. Glorificado seja Deus. Então lhe pediram que dissesse a palavra shibolete. Se, no entanto, dissesse sibolete, porque não conseguia pronunciar corretamente a palavra, eles o prendiam e o matavam na passagem do Jordão. Naquela ocasião, 42.000 efraimitas foram mortos, só pelo sotaque. Somente pelo sotaque. Finalmente, irmãos, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Vou repetir essa frase. Os que são perfeitos, os que andam na presença do Senhor, os que leem a palavra, que têm afinidade com a palavra de Deus, têm exercitados para discernir. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados também. A sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito de Deus tem liberdade de usar os seus servos. E eu peço que Deus te use, meu amado irmão, minha amada irmã, cada vez mais, com esse dom, conforme a sua soberana vontade. Que Deus te use, discernindo os espíritos, discernindo os falsos profetas. Quando provamos as profecias, amados, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente desse dom de profecia. Assim, da outra vez, ela dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de forma adequada, de modo correto, quando ela for corrigida, doutrinada. E por último, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus. Crê nisso? Você diz comigo amém? Recebemos as bênçãos de Deus e por meio delas, que por meio dessas bênçãos, Deus nos quer dar. Então que nesta lição, que Deus abençoe, nos dê, junto com todas as suas ricas bênçãos, acrescentadas a elas, os dons de profecia, o dom de discernimento espiritual. Ficamos com o bom, com o que é bom, examinai tudo e retende o bem, é o conselho de Paulo. Ficamos com o bom e rejeitamos tudo aquilo que não vem de Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima lição, se assim Deus o permitir.